Olá, meus amigos, estamos em mais uma gravação do nosso podcast semanal, Canal Democrático. E hoje estamos recebendo aqui um grande amigo, o Vinícius. Ele que é militante aí, já nas redes sociais, é influencer, é estudante de direito, né? Esteve recentemente num grande ato, numa grande reunião em Brasília. E hoje vai estar aqui para contar um pouco da sua história e da sua trajetória. Não é isso, Laud? Isso mesmo, seja bem-vindo, Vinícius. A gente está aberto aqui para um bate-papo, aprender um pouquinho, né, como que é a sua vivência e vamos lá, né? Agradeço a todos vocês aqui pela participação. É uma honra muito grande estar participando do meu primeiro podcast, ainda mais com amigos tão queridos aqui do canal Democrático. Eu gosto muito do conteúdo de vocês. E, novamente, meu nome é Vinícius, eu tenho 20 anos, sou estudante de Direito aqui na UFMG, aqui no centro. Eu sou também conselheiro municipal da Juventude aqui em BH, eleito ano passado. Sou do diretório do PT Barreiro. Também fui conselheiro, fui delegado nacional da Juventude pela última conferência, delegado estadual também da Juventude. Estou sempre militando aí no que eu posso, não só na causa da juventude, mas também da pessoa com deficiência. Pessoal, viu que tem muita coisa para nos mostrar e nos trazer aqui e compartilhar com todos. Então você que está aí rodando o Instagram, vai lá no nosso Spotify, vai lá no nosso YouTube e veja esse podcast. Te garanto que vai valer a pena. Vamos lá para a nossa rodada aqui de perguntinhas, né, Vinícius? É, Como que é a sua rotina de mobilidade como cadeirante em espaços públicos? Olha, eu gosto de brincar que é igual o jogo do campo minado. Você tá andando no meio da rua, você tem que ver se tem uma falta de rampa ali, se tem um buraco aqui, um desnível lá colar. Então você tem que ver que no metrô também, ônibus, a gente sempre vê falta de funcionamento de elevador, falta de acessibilidade, falta de inclusão. E esse é um cenário que não só para as pessoas com deficiência física é muito preocupante. A gente tem a falta de piso podotátil, que é aquele piso apropriado para pessoas deficientes visuais, no chão em todo lugar de Belo Horizonte. E a gente tem legislação para isso, mas a gente percebe que ela não é aplicada. Então, é um problema que todas as pessoas com deficiência passam cotidianamente e que as outras pessoas também deveriam se instruir mais para não só ajudar, mas também cobrar do poder público e das autoridades uma melhora para nosso tipo de gente, né? É porque é uma luta coletiva, né? Não deve partir só ali individual. É Exa coletiva, né? Exatamente. Eu gosto sempre de pensar no Foucault, que era um filósofo e sociólogo muito importante, que ele diz que as estruturas do poder da sociedade, o domínio do poder, ele sempre é visto nos pequenos detalhes do dia a dia. Quer dizer que as pessoas com deficiência, automaticamente, pela sociedade, elas são excluídas. O poder não chega até elas. Porque quando a pessoa não consegue ter acesso a algum local, quando ela não consegue pegar um metrô, um ônibus, ela não consegue chegar ao destino dela. Quando ela não consegue chegar ao destino dela, ela não cumpre a função social. Nessa função social dela, ela é excluída. Então acaba que não sendo propositadamente, ela não consegue fazer nada e depois desanima de fazer as coisas depois. E acaba que o próprio direito de ir e vir, ele é tirado da pessoa, né? Porque se você não dá o acesso para, como você acabou de falar, né? Para ir chegar no seu destino, que direito de ir e vir que é esse, né? Recentemente a gente viu tava assistindo televisão e passou que a própria prefeitura retirando as rampas que tava fazendo uma reforma em praças, retirando as rampas que foram colocadas lá. Então, assim, aí eu pergunto, será que não tem ninguém que vê isso, né? Que uma coisa que foi colocada, a rampa que foi colocada para dar acessibilidade, retirando ela, né? Mesmo que seja momentaneamente, porque estava fazendo uma reforma, mas tem que lembrar que se tem aquela rampa ali, a pessoa vai passar por ela. Ela não está ali à toa. Então por que que não de forma que seja provisória, coloque uma outra rampa ali para que a pessoa possa ter acesso? Então, assim, é lamentável, né? Puxando um gancho dessa pergunta realmente, quais são os desafios? Lógico que os desafios é ter mais rampas, né? Mas Uhum. além dessa questão, não só de rampa, mas de acesso, porque a gente fala das rampas, né? Só que a gente tem que lembrar que tem um transporte público, né? Que não é adaptado, né? Muitas das vezes a gente vê que o próprio motorista, assim, e é lamentável, não são todos, é que o próprio motorista, ele não fala que está quebrado o elevador para não atrasar a sua rota. Então, assim, ele tem assim, a capacidade
tirar o direito da pessoa entrar no ônibus, usar o transporte público, para Ele que... já, o motorista ele dirige, aí ele tem que cobrar, né? E depois ele ainda ir até o elevador para dar acesso, né? Mas é uma coisa que é necessário, não tem, Sim, né? Então, entendo. assim, e a questão é a multifunção que tem, né, do motorista, a gente entende, só que eu acho também que é algo assim muito complicado, mentir realmente, ele não usar o elevador para não atrasar a sua viagem, porque, então assim, já aconteceu, tipo, você usa transporte público? Eu uso, É eu a primeira acordo. pergunta, né? Sim, eu acordo todo dia, 4h15 da manhã, para pegar ônibus. Pego o 308 até a estação, depois pego o 33 aqui pro centro. Este mesmo trajeto para voltar, então acaba que eu utilizo bastante o transporte público todos os dias da semana. E já aconteceram várias coisas desse tipo já. Já inclusive perdi aula na faculdade várias vezes por conta de elevador que não funciona, por conta de motorista que não parou para mim. Não sei se é porque havia outra pessoa com deficiência dentro do ônibus, ou se é porque ele realmente não queria, não estava no bom dia, mas já tive várias dificuldades desse jeito também, não só no ônibus, mas no metrô. Várias vezes que eu peguei aqui para parar na praça da estação, por exemplo, na hora que eu desço do metrô, o ônibus da estação, o elevador da estação não está funcionando, então eu preciso pegar o metrô de volta, parar na estação anterior e ir de cadeira de roda. É uma situação bem corriqueira pra gente. Né? E, e você comentou que provavelmente às vezes o ônibus estava só com já estava com um deficiente, porque só anda um por vez, Sim, só sim. tem um espaço no É, ônibus. os ônibus aqui do Brasil, pelo menos os lugares que eu fui até hoje, e creio que os outros também não têm essa disponibilidade de mais lugares, eles só têm lugar para uma pessoa com deficiência. Então, se for uma cadeira de roda, é uma cadeira de roda. Se for um carrinho de bebê, também é um carrinho de bebê. Se é uma pessoa com mobilidade reduzida e um andador, é só essa pessoa. Então, se já há uma pessoa com deficiência lá dentro, não entra Eles. outra. Eu Ah, tive uma experiência na Europa há um tempo atrás, eu fui lá, passei em Portugal, Inglaterra, França e Bélgica, consegui pegar o transporte público lá e é uma coisa maravilhosa, de outro mundo realmente, porque os ônibus lá eles têm uma capacidade de suporte muito maior à pessoa com deficiência. Lá na Inglaterra eu cheguei a encontrar ônibus com 3 lugares para pessoas com deficiência. Então entrava eu, uma pessoa com andador e uma pessoa com carrinho de bebê, por exemplo. Essa é uma realidade de outro mundo que a gente ainda não tem no Brasil e que dificulta muito a nossa mobilidade. E assim, a gente parar para pensar que qual que é o número de pessoas com cadeirantes? Tem algum censo? Tem, aqui em BH, nós temos uma média de 135.600 pessoas com deficiência. Em Minas Gerais são 2 milhões de pessoas e no Brasil são mais ou menos 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Isso, para você ter ideia, dá praticamente 7 Uruguais. Dá 7 Uruguais e um Paraguai, se eu não me engano, de população. Então, assim, é muita gente, né? Assim, que Sim. precisa desse transporte Uhum. funcionando, né? Apesar que a gente falar de transporte, a gente, né, assim, para as pessoas que, que não são deficientes, elas já têm as dificuldades de transporte, Uhum. agora, dirá. Então, assim, realmente tem que mudar, né? Acho que esse transporte, eu entendo que não é fácil mudar, mas a gente tem que mudar Uhum. principalmente a política que é feita. Acho que o Sim. transporte público, quando você fala transporte público, ele não deveria ser cobrado, né? Uhum. Primeira coisa, né? Ele não deveria ser pago para você usar uma coisa que é pública, Uhum. né? Se é público, não tem que ter valor. E eu acredito que isso dá certo. Em alguns, acho que Ibirité, se eu não me engano, acho que Sim. o André teve aqui, o André Xavier, companheiro nosso do bairro, e ele falou muito sobre transporte, então eu até vi com ele, eu até aprendi um pouco com ele, ele comentando sobre a questão de Ibirité, que lá não paga, lá realmente Uhum. o transporte é público, né? Sim, nós temos tarifa zero em Birité, em Caeté e várias outras cidades da região metropolitana. Temos esse sistema e é um sistema que funciona. Ele tem algumas deficiências em algumas partes, mas ele foi aplicado há pouco tempo. A gente está tendo um êxito e temos totalmente capacidade de aplicar isso aqui em BH. Ainda mais por ser uma metrópole, uma cidade desse tamanho, de pessoas que precisam de um transporte público. E isso está na nossa Constituição também. O transporte é um direito, junto à saúde, educação, moradia. Então, já que é um direito, ele deveria ser fornecido pelo Estado. e o que que você acha assim dessa. Porque enquanto poder público, né, Uhum, deveria pensar nessa possibilidade, uhum. né, de tarifa zero.
Você acha que apenas assim, o poder público ele não quer fazer, não quer dar essa acessibilidade, ou por questão de orçamentária? Olha, a gente já tem, por exemplo, a Lei 10.098 de 2000, se eu não me engano, que assegura a pessoa com deficiência um transporte gratuito. Nós temos, por exemplo, o passe livre para a pessoa com deficiência, e lá assegura também toda a acessibilidade e inclusão necessária para o PCD entrar no ônibus. Mas a gente vê que na lei e na realidade são pontos distintos. Nós não carecemos assim de lei para pessoa com deficiência em questão de mobilidade. Nós já temos leis muito boas. Nós temos inclusive a lei 11.416 aqui de BH, que é uma lei municipal que fala de todos os direitos da pessoa com deficiência, e ela é excelente. Mas a falta de aplicação dessa lei é que prejudica a nossa mobilidade. Tem E eu não a sei lei, se, mas sim, não é, eu acho que não entra somente na questão da financeira, orçamentária, com certeza pega bastante, mas nós somos 135 mil pessoas, então não é uma população que vai tirar dinheiro. Isso é um investimento, porque a partir do momento que você investe em uma pessoa, você desenvolve uma sociedade inteira. Eu penso assim, eu penso que como a gente fala de muitas pautas aqui no nosso canal, né? E cada vez fica mais claro, se nós não tivermos realmente um representante nosso dentro da política que fale isso tudo que você está falando, né? Pergunte, cobre, né? Que tem o poder, porque na verdade o político ele tem o poder de cobrar, né? Como ele é um fiscal do povo, vamos dizer assim, então ele tem como ele cobrar isso e saber por que que muitas leis que nós temos, elas não são feitas, né? Elas não são cumpridas, na verdade, elas são feitas no papel bonitinho, mas na hora de cumprir, eles não cumprem. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar realmente, assim, lógico que eu sou totalmente contra a bancada, igual todo mundo fala, vai ter, tem a bancada do médico, a bancada do, como se diz, da bala, a bancada, não, acho que tem que ter bancada, porque o nosso Congresso, né, a nossa Câmara dos Vereadores, ela tem que, a pessoa que é eleita, ela é para todos, né? Então não é só para aquilo, só que se a gente não tiver as pessoas que conheçam da lei e sinto, porque uma coisa é eu falar da dor da enfermagem, outra coisa é o outro falar, outra coisa é alguém falar de uma pessoa que necessita da dor de um cadeirante, vamos dizer assim, do dia a dia dele, né? E outra coisa é ele próprio falar, e é assim, então assim, eu acho que nós temos que começar a mudar colocar realmente, entrar para a política, as pessoas têm que entrar e defender não só a pauta, mas explicar a sua pauta, né, e defender como todos, né? Acho que aí sim a gente vai mudar. E nós temos aí um pensamento de John Stuart Mill, que ele foi um dos pais do utilitarismo, que deu o pensamento liberal, mas tirando essa parte econômica, eu gosto muito de uma frase dele que é a seguinte: ele diz que o valor do Estado ao longo prazo é o valor de todos os indivíduos que o compõem. Então, a partir do momento que eu desenvolvo uma valoração pelo próximo, uma valoração à pessoa com deficiência, à comunidade LGBTQIAPN+, aos indígenas, aos quilombolas, eu começo a valorar elas em nome do Estado. Porque se você começa a me dar valor, se você começa a perceber a importância que eu tenho, ele também vai começar a olhar a partir da sua visão. Então o Estado vai começar a desenvolver. E essa é uma deficiência muito grande que a gente tem. Porque eu gosto de falar sempre que a pessoa com deficiência sou eu, mas a deficiência não está em mim, a deficiência está no Estado e nas pessoas Sim. que não percebem a capacidade que eu tenho. Hoje em dia nós temos 513 deputados e 81 senadores. Desses 513 deputados, 5 são pessoas com deficiência e dos 81 senadores, 4 são pessoas com deficiência. Se a gente for colocar em números gerais de todo o Congresso, isso não dá nem 5% de pessoas com deficiência lá dentro. E nós somos praticamente 20 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então cadê a valoração desse tipo de pessoa para que o Estado comece a nos dar a oportunidade? Quando você falou que a deficiência está no outro, né? E não em você, o outro acaba que inviabiliza você como cidadão, né? Quando se fala tanto em inclusão, na verdade, ali no dia a dia, acaba sendo excluído de alguma forma, seja na acessibilidade, né? Seja num direito de fato, que é direito, né? Dar essa acessibilidade, essa mobilidade Que para a pessoa. fala na inclusão, mas fala na inclusão de uma forma geral.
né? Vamos fazer a inclusão, vamos pegar pelas escolas, vamos fazer a inclusão de todas as crianças, Uhum, só que não dá a condição necessária, né, para que a criança ela realmente ela desenvolva o seu papel, uhum, para que o professor consiga realmente ensinar esse aluno e para que os próprios alunos realmente incluam essa criança uhum. dentro do ambiente escolar. E a mesma coisa é com a pessoa, com o cadeirante, uma Uhum, pessoa que tem uma deficiência, porque fala-se da inclusão de uma forma geral, mas uhum, não dá condição para ele chegar, né? Assim, a faculdade eu acredito que tenha uma boa estrutura, porque estamos falando da uhum, faculdade federal, né? E de direito, né? Eu uhum. acredito que tenha. Se a gente pegar muitas faculdades, por exemplo, muitos espaços públicos dentro do nosso campo da esquerda que às vezes não tem acessibilidade, que a gente não consegue Sim, entender como que pode uma coisa dessa, né? sim. Então, assim, é onde que eu falo, acho que acho que a bola que a gente fica ali, acho que nos limita às vezes que vê que é só trazer, não, vamos trazer o Vinícius para dentro Uhum, aqui, só que a gente tem que pensar num todo, né? sim. E a gente precisa que você esteja nesses campos de Uhum. debate, igual você está aqui, justamente para externar. E se fala para não, peraí, o negócio não é bem assim, não. Sim. E essa fala sua, ela tem vários pontos para ser comentados, gostei muito dela. A primeira é que as pessoas, quando dizem inclusão, elas pensam só em inclusão física, em Uhum. inclusão material. Mas um dos maiores problemas é que o problema não começa no material, o problema começa no seu ideal. Então, antes de você fazer uma inclusão somente material, por que você não faz uma inclusão social com aquela pessoa, uma inclusão psíquica com aquela pessoa? Você conversar com as outras de por que é importante aquela inclusão. Não é você chegar e colocar uma rampa, é você fazer uma formação em todo mundo que está ali do porquê que aquela rampa é necessária, por que você não pode parar nela, por que você não pode deteriorar e estragar aquela rampa. Esse é um problema. E outra coisa que você falou sobre a questão da bolha, né, que a gente fica preso. Eu sou estudante de Direito na UFMG, gosto muito da minha faculdade, foi muito complicado entrar lá, e a gente tem problemas lá também, para falar a verdade, por ser um prédio muito antigo. Eu fiquei há cerca de 3 semanas atrás preso no elevador. Fiquei quase uma hora Eu preso. vi seu post. Sim, porque é uma estrutura muito complicada. Não é um ataque às universidades públicas, Uhum. não vejam assim. Gosto muito, defendo Sim. até o último dia. Eu vou defender as universidades públicas, o direito de um ensino público, mas a gente tem que ver que o problema ele não é só nichado. A gente tem esse problema em todos os lugares. A gente tem que trabalhar todos esses problemas. E o principal, né? Acho que a inclusão que você bem disse, né? A Uhum. inclusão primeiro é aqui, né? Isso. É a gente entender que não é só colocando a rampa que a pessoa vai se sentir, não, é acolher a pessoa realmente, Uhum. olha, e observar que forma que aquele ambiente precisa estar. Ah, beleza, você coloca lá uma rampa, mas um bebedouro que está fora do padrão, ele está alto, um banheiro que não tem a cadeira às vezes não passa, se você não consegue dar descarga. Então, assim, são vários fatores que a Uhum. gente precisa também. Eu acho uma questão muito social, de formação, né? Eu Uhum. acho que é a mesma coisa que a gente tem que pensar muito no outro e a gente não realmente é vários fatores. Eu acho que Uhum. um dos fatores que eu penso, acho que a própria correria nossa do dia a Sim. dia, às vezes não deixa que a gente pense tanto no próximo. Não, Sim. beleza, o Vinícius vai vir, beleza, o Vinícius. Ah, não. Então tem a rampa ali, como se a rampa fosse o único problema dele, É. né? Se Então, resumisse a isso, a né? A isso, Uhum. acessibilidade dele né? não E não Isso. é. Aí é, você materializa uma relação com a outra pessoa, como se a pessoa não precisasse de mais coisa além de uma rampa, de uma porta. Esse é um problema que a gente passa muito também. e aí vai uma série de fatores. E que a gente precisa mudar, eu acho que muito isso vem da educação também, né? Acho que se a Sim. gente não começar também a mudar o nosso critério, acho que tudo que a gente fala de melhoria para o país, acho que volta à educação, né? Acho Uhum. que, acho que a educação ela é a formação de tudo, né? Uhum. Inclusive do caráter, inclusive do Sim. pensamento social daquele aluno, para que ele seja um ente melhor. Que a gente fala de formação do caráter, que a Uhum. escola realmente ela acaba formando isso com referência com os professores que estão Uhum. ali, né? Só que a gente sabe também que tem a educação caseira que é fundamental e necessária também Sim. que o pai e a mãe assumam a responsabilidade que Uhum. muitos não querem, né? Acho que Sim. acho que foge disso.
E falando um pouquinho, assim, não tá aqui dentro dessas questões aqui, mas pegando a parte da educação que Anderson falou, Uhum. só aproveitar aqui um pouquinho uma fala sua. É, você militou bem ali a favor do Instituto, né, Federal. Sim, sim. O Instituto Federal agora vai para a Regional Barreiro. O Lula anunciou em fevereiro desse ano a construção de 100 novos institutos. Um deles aqui para Belo Horizonte, 8 para Minas Gerais. O plano original era ir para Buritis, mas a gente não tem condição física, psicológica, material, nada de receber o Instituto Federal no Buritis, Uhum. porque lá a média salarial de uma família é de 8 salários mínimos. Lá no Barreiro, a média é de 1,5. Então a gente precisa de um instituto que forme não só de forma estudantil, mas também de forma profissionalizante os nossos alunos do Barreiro. Porque um estudante barreirense ele não tem condição de somente estudar. Ele precisa estudar e trabalhar para conseguir ajudar a família dele a se manter, para conseguir colocar comida, um pão, conseguir comprar uma cama, fazer o Para mínimo não para chegar a ter subsistência. evasão escolar, né, Vinícius? Exatamente, mas agora a Beleza. gente conseguiu lá, estamos firmando o terreno, parece que vai ser do lado da PUC. É uma vitória imensa que a gente vai conseguir, para ver se a gente já consegue as aulas no próximo ano. E eu estive Muito nessa luta bom. aí representando a juventude. É um ganho muito grande ali para a região. Sim, Muito Comentei com o grande. André que ele teve aqui conosco falando sobre o Instituto, né? Falei, nem sei se pode falar, mas acho que é questão de justiça social, né? Porque eu exatamente. acho que e ele até trouxe os quesitos, por que que tava levando lá pro Buritis, ele falou assim, mas já não tem o mínimo Uhum. de possibilidade de se dar certo. Não funciona, né? É. Sem falar que o Buritis, o trânsito ali, né? Certo horário ali é É só a uma, Mário Werneck, né? né? São 3 horas presos a Mário Werneck. Pra É, aula que começa 1 hora da tarde, você tem que sair 10 horas da manhã. entendeu? Aí não dá. Mas aproveito para parabenizar, porque realmente foi uma história linda, né? Uma luta linda ali. E acredito Uhum. que você vai ficar na história, vai perpetuar por Não muitos tinha anos. como não Assim. mencionar aqui, É, né, não Nós tinha temos não. 80 mil jovens do Barreiro e o Instituto Federal que não vai pegar somente a população dessa regional, também vai pegar de outros municípios, como Contagem, Ibirité, Regional Oeste. Então é um ganho que não é só pra gente, mas a gente Uhum. espera construir também a sociedade de uma maneira mais ampla e diversa lá, né? E do Isso lado, e mesmo. do lado de uma estação, né? Oh, que é bom Que demais. facilita a E na vida de frente de um qualquer. restaurante popular, Não, é sim, ótimo. tem tudo para dar Pronto, certo. Aham. Né? pronto. É. Ô, Vinícius, como que você se sente em relação à falta de respeito e aqui fala conscientização da população, a gente não conscientiza ninguém, assim eu Uhum. penso, Adulto não. Uhum. Mas bastante né? criança, né? Mas como que você, qual que é o seu sentimento em relação à falta de respeito? Em se tratando assim, das dificuldades que você enfrenta ali no dia a dia, que não são poucas, né? Como Uhum. você mesmo disse. Olha, ouvindo a sua pergunta agora, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi a fala do nosso grande Paulo Freire, que ele diz que uma pessoa não transforma a outra e ninguém se transforma sozinho. Todos os homens se transformam em comunhão. Isso. Então, não adianta eu querer falar que eu vou mudar você, ou não adianta eu querer falar que eu vou mudar a Sim. educação, porque a educação não transforma o mundo. A educação transforma uma pessoa. E de pessoa em pessoa a gente consegue fazer essa mudança no mundo. Então, esse é um sentimento que eu tenho de não é derrota, porque eu acho que a gente tem que sempre manter resiliente, mas que é duro a gente conseguir fazer essa conscientização de maneira massiva e de maneira que as pessoas entendam e compreendam a necessidade e a importância daquilo. Acho que a gente tem que realmente começar nas escolas com uma educação, um projeto pedagógico, político mais inclusivo, que Uhum. faça as pessoas entenderem a importância do que elas estão militando. Por que eu tenho que incluir aquela pessoa? Aquela pessoa ela é importante para a sociedade? É, porque ela é igual a mim. Então é nesse motivo que a gente tem que fazer. A gente não tem que tentar transformar uma pessoa assim, a gente tem que tentar transformar todos ao mesmo tempo. Acho que sensibilizar acho que seria a palavra mais assim, porque acho que quando você sensibiliza, você Uhum, mostra para a pessoa como que é, né? Igual que na verdade que a gente tenta fazer aqui, mostrar uhum, quais são as pautas que tem, né? E por que ela tem que mudar. Acho que quando fala de conscientização, acho que ou a pessoa tem, ela é consciente naquilo ali, né? E uhum, é uma pessoa que tem suas faculdades, mas não tem como você mudar isso. sim. Né? Então acho que quando você passa a sensibilizar e trazer ela por debaixo também, acho que aí a coisa começa
a fluir um pouco melhor. E aí entra a questão que o Paulo Freire falou, de pessoa em Exatamente. pessoa, a gente vai sensibilizando, a gente vai formando e Uhum. trazendo para o nosso lado, que não é fácil, Ah, não né? é Você não. mudar o adulto não é fácil. Você pegar uma Uhum. criança, você consegue moldar, mas se você mudar o Sim. pensamento do adulto, ele pode até pensar naquele momento ali, mas depois você tem que voltar e falar de Uhum. novo e mostrando até que ele entendeu, realmente tem razão. Vinícius, vida noturna, meu amigo. Eu sei que a sua vida é corrida de militância e de faculdade, mas quando você resolve sair para realmente para distrair um pouco, é a Uhum. mesma dificuldade, né? Olha, eu vou mentir pra vocês não. Adoro um rolê, viu? Gosto demais de É, sair à né? 20 noite. anos, né? Sim, Faz bem, né? faz Mas bem é, demais. Verdade é diversão, né? Então, é, eu gosto muito de sair à noite, sair com meus colegas, vai pra uma festa, vai pra uma balada, beber uma cerveja. Minha mãe não gosta muito não, mas faz Mas te parte. conta que ela não tá escutando, né? Sim. Então, eu gosto mesmo de me sentir uma pessoa ativa e fazer parte da sociedade. Mas as Isso. barreiras que a gente percebe são muito grandes. A primeira, que a gente já comentou várias aqui, do transporte. Eu preciso de alguém para me levar para todos os lugares, me levar e me buscar. Então, seja 10 horas da manhã, da noite, 4 horas da manhã. Preciso sempre de alguém que está me auxiliando na questão do transporte, porque eu não consigo pegar um ônibus sozinho. E ônibus, 4 horas da manhã, a gente já não acha. Quando acha, não tem elevador funcionando, o cara não quer ligar, então é muito difícil. Casas noturnas também, por exemplo, de balada, de festa, não tem acessibilidade. Aí a gente chega lá, é uma escadinha desse tamanhozinho, com 15 degraus para subir. Então não dá. Então eu preciso achar um lugar com os meus colegas que seja acessível e ainda assim cumpra as nossas necessidades, os nossos gostos. Um lugar bacana, um lugar animado, com música, comida, bebida. Não é fácil, mas a gente não pode parar, a gente não pode desistir, né? Sou jovem, tem que lutar como jovem. Isso. É exatamente, eu acho, e é isso mesmo, cara. A gente tem que ir, realmente tem que fazer esse debate, tem Uhum, que mostrar, principalmente, as casas noturnas, né? E são redes, né? uhum, E eu falo até por mim que, assim, eu emagreci um pouco, mas eu tava uhum, bem mais gordo, né? Vamos dizer uhum. assim, do que eu estou hoje. Já tinha uma alimentação em determinadas situações, Sim. né? É, cadeiras plásticas, isso aqui Uhum, banheiros muito pequenos, uhum, locais, né, mesas muito apertadas para você se alimentar. Eu falo, uhum. então, assim, você sai à noite, paga caro, não é Sim. barato, né? E você entrou numa questão muito interessante, que não é só as pessoas com deficiência. Eu estou falando aqui representando esse nicho, mas eu também espero poder falar com a voz de outras pessoas com Sim, mobilidade reduzida, pessoas que têm dificuldade de se encaixar em uma Uhum. sociedade corponormativa. O que que é o corponormativo? É a pessoa que é considerada normal dentro dos padrões sociais. Mas a gente tem que desconstruir esse parâmetro, porque todos nós somos normais dentro do nosso próprio parâmetro. Ou seja, não é a gente que tem que se moldar à sociedade. A necessidade. sociedade tem que perceber que existem pessoas com necessidades diferentes, que todos nós somos distintos e que para isso ela precisa se moldar à necessidade de cada um. Você falou a questão do seu peso, é uma dificuldade de locomoção, é uma dificuldade de mobilidade. Então, sei que você também passa por isso. Pessoas com andadores, pessoas idosas, pessoas com carrinho de bebê, com deficiência visual, todas as pessoas têm uma dificuldade. Como foi mencionado aí o banheiro também, nossa, banheiro é uma das coisas mais difíceis de achar. Às vezes eu encontro um lugar, tem uma porta de 80 centímetros, tem rampa, tem nivelamento no chão para eu conseguir andar, mas na hora que eu vou olhar o banheiro, é uma porta de 60, porta de 70, que não tem aquelas barras para segurar, que não tem condição da cadeira virar lá dentro. Então, esse é mais um ponto de muita dificuldade. Gosto de brincar que a minha rotina sempre, ela é uma mistura de planejamento assim assíduo muito grande com um improviso imenso, porque eu preciso Sim. me planejar horas antes, eu preciso olhar o lugar no Google, se ele é acessível, se tem rampas, se tem elevador, se a porta é larga, se existe vaga lá perto, ou pelo menos no estabelecimento, se não, quantos quarteirões que fica a vaga para a pessoa com deficiência. E ainda assim, quando eu chego lá, 99,9% das vezes tem essa dificuldade, tem um improviso que eu preciso fazer. Um ônibus que, por exemplo, uma pessoa pega de 5 em 5 minutos, eu posso chegar lá e ter a mesma sorte que a pessoa, mas posso chegar lá e o ônibus está estragado, o elevador, o ônibus não está com a condição de receber uma pessoa com deficiência, então eu preciso esperar o próximo, o próximo, o próximo. Essa é uma dificuldade que eu preciso me improvisar na minha vida. Eu acho que falta também um pouco das pessoas que estão dentro de um ambiente como um restaurante. Pegar Uhum, um caso prático. Caso daquela professora da UFMG que foi dar uma palestra acho, em Brasília uhum, e estava com dificuldade, precisava que a acompanhante dela ficasse, ela, por causa sim. da questão do pescoço dela, que tinha que afirmar, alguma coisa assim que eu não me lembro Sim. certinho.
Então você viu que a companhia, assim, não tinha a pessoa que estava atendendo, ela não tinha o mínimo de empatia com a pessoa, de ouvir ela, de querer ouvir o que ela estava falando, Sim, né? Chegou ao ponto de falar para ela, você não vai falar mais, ou fique sim. quieto, algo assim. Sei que eu não me recordo, assim, porque eu acho que essas coisas, você vê, ficar vendo esse tipo de matéria, eu acho que vai te dando uma. Porque aí você lembra que passou. Vou te dar. Se eu viajo muito, eu sempre prefiro viajar pela Azul. Uhum. Porque a Azul tem um espaço azul, é um espaço que realmente dá para me sentar. Uhum. Pegar um voo de 4 horas, por exemplo, no voo da Gol eu não consigo. Então peguei, comprei o espaço da Gol lá. Eu falei pra moça, ó, não é por nada não, gente. Pago mais caro. Eu não gosto muito de reclamar, não. Mas tem umas coisas que não dá. É. Eu falei, o espaço de vocês, conforto é esse. Sim, as pernas, eu vou viajar 3 horas aqui dessa forma. Você fala, Sim. isso aqui é desumano. Eu falei, isso aqui é desumano. Uhum. Né? Fala, meu senhor, não tem outro. O senhor quer que muda assim? Aí ela ia me colocar do lado da saída da saída De de emergência. emergência. Não tinha lugar para colocar. Ah. Tinha uma Uhum. senhora lá também. Falei, não vamos deslocar, a pessoa tá, já tá lá. Eu só tô falando que alguém tem que falar para vocês, Sim, que isso sim. aqui. Então, assim, são situações, lógico que não se compara Uhum. a uma questão de uma pessoa ser limitada Uhum. o que acontece com as pessoas que têm, com os cadeirantes, né? Uhum. Mas são vários fatores que a gente tem que começar a falar também e cobrar, porque são rios e rios de dinheiro que eles ganham. Uma São. Por passagem. mais que seja, às vezes, constrangedora, assim, a situação, Uhum. acho que a gente não pode se calar, né? Sim. Porque o que eles querem é isso, né? Que a Uhum. gente se cale, que a gente não questione, que a gente não brigue, né? No bom sentido ali pelos Pelos direitos. direitos. Sim. É porque. Eu acho que mais constrangedor ainda é você sabendo que não é diferente de mais ninguém, que você tem todos os direitos e deveres daquela outra pessoa que Uhum, está do seu lado. isso. Mais constrangedor é você não lutar e ficar lá diante daquela situação. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou me rebaixando. Se eu vou me rebaixar, imagina a pessoa que está do meu lado. Se eu não tenho essa consciência de lutar pelos meus direitos e mostrar para outra pessoa que ela tem que me ajudar nesse processo, ela não vai fazer isso nunca. Então, como você disse, pode ser difícil, porque é uma grande empresa, uma grande companhia, pode não dar em nada. Mas se a gente não lutar, É, a gente não vai para frente. Entendeu? E assim, a gente pegou como exemplo a companhia de aviação, né, mas a gente pegar vários locais realmente públicos ou privados, né? Que às vezes você não consegue ter acesso adequadamente. Como eu falei, a questão das cadeiras, a questão um espaço para você ficar lá, um espetáculo mexendo. Tem que ser um local realmente que você possa assistir o espetáculo, né? Uhum, Então, e muitas vezes você vê que não tem teatro, você vê que não tem esse preparo e não tem com ninguém que vá resolver o seu problema ali. E uhum, acaba que a pessoa que está ali, ela não tem culpa do problema, que o problema está acima dela, mas é com ela que a gente tem que falar. E a gente sim. fica, pô, tô falando aqui e não vai resolver nada. Mas às vezes resolve, Uhum, né? Hoje, com a era da internet, da internet e com a facilidade que nós temos de fazer vídeo, né? Assim, eu vejo com bons olhos ainda a rede social, apesar de que a PEC do fake news, a gente tá na semana de votação dela, tá vendo que não vai dar em nada, né? Tá é, vendo que grande parte da, dos deputados, até ela que eu vi, tava com mais de 300 votos, 347. que ficasse, né, do jeito que tá, vamos Sim. dizer assim, que os fake news continuam rodando, então assim, mas a rede social, eu ainda acredito nela, acho que Sim. ela é bem Uhum, usada, a gente vamos conseguir dar voz realmente uhum, a quem tem uma dificuldade para falar, que é isso que a gente tem, né? A gente tem muita dificuldade porque a gente vai falar e ninguém não nos escuta, né? uhum, Mas com a rede social, de repente, acaba que muitas pessoas vão se identificar conosco ali, compartilham, uhum. comentam, e aí acaba viralizando, né? Sim. E outra coisa que você falou, só do questão, por exemplo, no teatro. Toda vez que eu chego a um teatro, eu percebo numa posição muito ruim em relação às outras pessoas, porque eles colocam a pessoa com deficiência lá atrás. Coloca longe do palco, coloca em uma posição muito de lado, muito esquerda, muito direita, com o pescoço muito levantado, com o pescoço muito para baixo, e são coisas que atrapalham o nosso prazer de estar lá, atrapalha a nossa atuação como um ser social. Inclusive, é uma pesquisa da própria UFMG, da Faculdade de Educação Física,
educação física, fisioterapia e terapia ocupacional. É uma pesquisa de 2022 que eles dizem que foram mais ou menos 125 pessoas foram entrevistadas, e dessas 125 pessoas, só 11 pessoas disseram que gostam de sair para momentos de lazer, para bibliotecas, teatros, cinemas. Mais de 80% de todas disseram que preferem ficar em casa, porque a falta de acessibilidade nos locais, no transporte, atrapalham nos próprios momentos de lazer. E a gente tem tudo isso na Lei 13.146 de 2015, que é a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI. Essa lei ela é muito clara, mas a gente não tem a aplicação dela. Inclusive nos locais novos que são construídos recentemente, mesmo estando na lei, eles não constroem. Então acaba que a gente fica sempre prejudicado até no posicionamento dos lugares que a gente vai. A gente chega lá e eles dizem, não, tem inclusão, a sua vaga é lá. Mas na hora que a gente vai para a vaga, ela tem inclusão só no papel, porque a inclusão social realmente ela não tem. Ela é muito prejudicial para a pessoa com deficiência. A inclusão seria você, não, eu quero me sentar em tal lugar e pronto, né? Sim. Não eles direcionar, não, o seu lugar é só aquele lá. De condicionar, né? Sim, ou pelo menos haver uma pluralidade de lugares diferentes. Você pode ficar ali, lá, colocar uma gama maior de lugares, né? Isso. Dá o direito de escolha, né? Não. Isso, exatamente. Direito de escolha que todo mundo tem. Você pode sentar em qualquer lugar, eu não. É isso mesmo. Bem limitado, né? Bem limitado. Vinícius, muito se tem falado em capacitismo, né? Assim, eu acho que o termo, né, capacitismo está bem relacionado. Às vezes ali são piadinhas, o preconceito, na verdade, né? Piadinhas que a gente vai fazendo no dia a dia e que até a gente chegar a conhecer de fato, né, o significado desse termo, né, a gente vai só reproduzindo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre o capacitismo, né, esse preconceito que se dá ali de várias formas, né, seja com piadas, seja sempre te oferecendo uma ajuda, às vezes a pessoa não precisa de uma ajuda. Queria que você explanasse um pouquinho assim, sobre essa questão para o pessoal, de uma forma bem assim, didática, para o pessoal aprender um pouquinho. O termo capacitismo, na verdade, ele vem do inglês, que vem do ableism. Able é a capacidade. Então, você ter esse ism é o sufixo para um problema, nesse caso. Então, você ter um problema com a capacidade de alguém. É você olhar para a pessoa e achar que ela não tem capacidade de alguma coisa sem você ir perguntar para ela. É você falar, essa pessoa ela não consegue fazer isso, mas você conversou com ela, que a base da nossa sociedade é a comunicação. Então é você criar um preconceito em relação à pessoa sem saber do que ela realmente é capaz. Isso que é o capacitismo. Mas aí ele também se estrutura, pelo menos no dia a dia, de formas como você disse, em piadas. Em piadas, por exemplo, nossa, aquela pessoa não consegue fazer isso, nossa, transforma. Nossa, isso. Eu mesmo já ouvi o tempo todo que eu era um Transformer, uma cadeira de roda. Acabou que eu mesmo, por uma forma de me defender disso, eu brinco também com as pessoas, falam Transformer. Eu falo, eu sou um Autobot, tenho 4 rodas e 2 pernas. Então é uma forma que a gente tem de aderir ao mundo, mas que é errado isso. As pessoas começam a fazer piadas com você, começam a te desqualificar como pessoa, sem saber qual que é a sua real capacidade. Se você não consegue, você tem que ir lá fazer isso. Ela não tem que inferir. Ninguém tem o poder de ler mente. Então, a partir do momento que você começa a colocar obstáculos para a pessoa, você tem que ler realmente aquela realidade. Será que essa pessoa tem dificuldade disso? Ou será que esse é um preconceito meu? Vamos lá falar com ela. Então, um jeito de você acabar com o capacitismo é você se informar. Você começa a ler. Você olha a pessoa e fala, ela tem uma cadeira de roda. O que será que ela pode ser? Se ela tem uma doença neuromuscular, se ela é mais fraca, ou será que ela tem uma paraplegia? Será que ela tem uma fraqueza ou não? Você vai lá, conversa com a pessoa, depois que ela te falar, se você tiver mais dúvida, pesquisa, volta nela, conversa. Porque a partir do momento que você começa a falar falácias das pessoas, você começa a deteriorar a vida daquela pessoa. Eu, por exemplo, você chega pra ele e fala, o Vinícius não consegue fazer isso. E ele vai ficar olhando pra mim e falar, nossa, ele não consegue fazer isso. Então, se ele não consegue fazer isso, ele não vai fazer outra coisa. Se ele não consegue, por exemplo, andar, ele não consegue nadar. Se ele não consegue nadar, ele não consegue, enfim, várias outras coisas. Então você vai inferindo sem falar com essa pessoa. E esse é o problema do capacitismo, que ele é uma rede, igual um telefone sem fio. Uma pessoa entende uma coisa e vai passando errado para as outras. Como assim, um exemplo prático também, né? Como eu chegasse aqui
estivesse aqui, né, e perguntasse para sua mãe sobre você. Eu posso muito bem perguntar diretamente, Sim, não, sim. sem perguntar para ela responder como se fosse, né, respondesse para você. Sim, a gente terceiriza, na verdade, com o capacitismo, a função social da pessoa. É. É como se eu não fosse um ser social de decisões, direitos e deveres. Então você atribui a minha essência para outra pessoa, como se aquela pessoa soubesse mais de mim, das minhas capacidades, necessidades e poderes do que eu mesmo. E esse é um problema muito grande que a gente tem. Como você falou, várias vezes que eu vou a um restaurante, eu estou sentado na mesa, a pessoa está do meu lado, minha mãe, meu pai, alguma amizade, enfim. A pessoa chega, o garçom ou o atendente pergunta: o que que ele quer? Eu falei: eu quero tal coisa. Eu não sou mudo, eu não tenho nenhuma deficiência Como se não cognitiva. existisse, né, cara? Exatamente, é como se eu fosse ali uma cadeira de roda. As pessoas começam a me resumir não como um ser humano, mas como um ser dependente. Eles olham para mim e não veem uma pessoa. Eles olham para a pessoa com deficiência e veem uma cadeira de roda, veem uma muleta, veem um andador, ou qualquer aparato que essa pessoa está usando. É como se, como eu falei antes, eles materializassem toda a nossa vivência e a nossa sociabilidade. Pessoal, o papo tá tão bom que eu até esqueci de reafirmar quem que a gente tá entrevistando hoje. Ele tá entrevistando aqui o Vinícius, que ele que é militante aí dos movimentos, né? É conselheiro da juventude, né? Isso. Então, assim, e o papo a gente até esqueci de. Então, é um papo muito legal. Você que tá rodando o nosso feed aí, ó, para, né? Vai lá no Spotify e vê o episódio inteiro, que você vai aprender muito e vai ver como o papo tá rolando legal. Vinícius, sobre isso, cara, que tava falando sobre Citismo. capacitismo, né? Tem algumas coisas que, infelizmente, a gente cresce com isso, né? Uhum. E no mundo de hoje, né, com tanta informação, né, informação boa, gente, né, que a gente É. tem nos locais aí com tanta informação, mas ainda fica algumas coisas do passado, né, como a gente estava comentando na vinda, a gente estava vindo para cá e conversando algumas coisas, como que na década de 80, 90, né, você nem era nascido ainda, né, a gente tinha algumas brincadeiras, né? E essas brincadeiras vieram, né? Uhum. Ainda continuou. Alguns ditos populares, como alguma coisa vai dar errado, quebrou minhas pernas, buraco negro, É. criado mudo. Então, são coisas que, em um passado, né, recente, vamos dizer assim, é, até poderia erroneamente falar, mas hoje, cara, Uhum. no mundo que a gente tem hoje aqui, não dá para se falar. E esse tipo de atitude, né? é, Olhar uma pessoa que está numa cadeira de roda e achar que ela é muda ou cega, né? Ou Uhum. que tem alguma demência que não consegue pedir alguma coisa, Sim. assim, é surreal. Uhum. A gente tem uma fala que é extremamente capacitista e que eu ouço pelo menos toda semana, que é: tá perdido igual o cego em tiroteio. Aí eu Exato. fico brincando, às vezes o cego sai do tiroteio melhor que você. Uhum. Então, essa é uma realidade que a gente percebe cotidianamente, não só pessoas com deficiência, como você disse, do criado mudo e várias outras falas que ofendem as maiorias minorizadas que nós temos na nossa sociedade e que as próprias pessoas que sofrem disso replicam. Eu mesmo, quando eu estou conversando com alguém, eu vejo que eu fiz alguma piada, eu não tenho essa liberdade, eu não tenho esse entendimento da vida e da realidade do próximo, eu paro e falo: opa, essa fala minha não foi bacana, essa fala minha foi errada, porque todos nós temos dentro de cada um pouco de capacitista, um pouco Uhum. de preconceito, um pouco de homofobia. É uma coisa que está enraizada na nossa Sim. sociedade e que cada um precisa lutar É. para melhorar isso dentro de si. Não estou falando que é fácil, porque esse é um processo doloroso, esse é um processo que leva tempo, mas se você tomar consciência de você precisa ter essa mudança, já é meio caminho andado. Então, esse é o primeiro passo. E um outro problema que a gente tem, uma própria citação de Simone de Beauvoir, que ela diz que os opressores não seriam tão fortes se eles não tivessem a cumplicidade dos oprimidos. Sim. Porque muitas pessoas com deficiência, ou pessoas que são pretas, negras, da comunidade LGBT, indígenas, quilombolas, essas pessoas que sofrem com os preconceitos continuam replicando os preconceitos e não veem problema nisso. Então, quando uma pessoa corponormativa vê uma pessoa com deficiência, por exemplo, fazendo uma piada sobre ela, ela pode pensar: poxa, ele faz, se ele faz, eu posso fazer. Só que na minha posição é diferente da posição dele. Então a gente tem esses oprimidos que começam a reproduzir a opressão. E aí,
e além disso tudo, a gente tem ainda as pessoas que vê, acha errado e não fala nada também. Não. Então, assim, é uma série de fatores, mas eu acredito muito no ser humano ainda, né? Acredito muito na humanidade, eu acho, eu penso, né, que estamos em constante processo de mudança, né? Acredito Uhum. que ontem, hoje estamos melhores do que ontem, né? E Sim. amanhã podemos, de repente, ter erros, né? E Uhum. com esses erros, vamos melhorando a cada dia mais, porque não dá pra gente acertar tudo, Sim, né? esse é o próprio processo de tese, antítese e síntese. Eu tô com uma ideia na minha cabeça, você chega e rebate ela, a gente vai chegar numa síntese. Então não tem como eu ser perfeito se eu não tiver cometido um erro antes. Mas o Uhum. importante é eu perceber esse erro e, através dele, eu tentar melhorar, recebendo os feedbacks e as opiniões positivas das outras pessoas. Como você disse anteriormente, a internet está aí para isso. A gente sabendo filtrar o que é útil, o que é É. necessário, nós vamos conseguir evoluir em forma de sociedade de uma forma muito mais benéfica. Vinícius, a gente tá caminhando pro final já, a gente tá com quase 40 quase 55 minutos, já Quando a voou, conversa é cara. boa, o tempo voa, Voou, né? você, Pois você é é. demais, assim, e espero, né, que você Sim, esteja de volta conosco Em outros em outros momentos. momentos, né, até porque a gente não falou o que a gente mais gosta de falar, política, oh, ele não falou de política, Falamos, mas falamos muito de pouco, mas muito política, pouco, falamos de política, assim, tudo que a gente falou aqui está uhum. relacionado Ah, sim, políticas à públicas, política, sim. políticas Mas até públicas, tudo, porque essa ideia de política, ela é talvez intrínseca. indiretamente, Sim, a política ela é, é intrínseca à vida de cada um. Quando a pessoa isso, fala eu não gosto de política, é, quer dizer que ela não gosta de viver. é, Porque a partir do momento que você levanta de manhã, você está fazendo é, política. Sua casa está ali por um momento. Você vai comprar pão, o pão está naquele preço por conta de uma política pública que sim, aconteceu ou não. Você volta, você pega o transporte público. Por que que o preço está assim? Por que que o ônibus não está estruturado do jeito que você precisa? Então, todas as ações, mesmo que sejam as mais minimalistas do seu dia, envolvem política. E a maioria das isso, pessoas não tem essa instrução, elas não sabem isso. Então elas falam, eu não gosto de política. Toda vez que alguém me fala isso, eu gosto de rebater com uma frase que ela é muito bonita. Ela é de Max Weber, que ele fala que política é como a tenaz e enérgica ação de você perfurar um alvo em uma dura tábua de madeira. Porque para isso você precisa simultaneamente de paixão e precisão. E ele continua, dizendo que política é a arte de você fazer o possível, mas jamais perdendo a esperança no impossível. Então, você fazer política é você dar o melhor de si, mas jamais perdendo a esperança de que podem acontecer coisas melhores ainda, de que você pode mudar a sua realidade. Porque de pessoa em pessoa, todo mundo fica bom. isso. exato, exato. Queria que você deixasse uma fala que você acha que é importante para. Tem mais alguma pergunta? Não, mas Pode deixa eu. perguntar. Não, Não, pode ir, vamos. vamos Não. aproveitar que o Vinícius tá aí já, ué. A gente quer sempre ouvir mais, né? Pra gente aprender, né? Esse é o processo comunicativo, né? Eu gosto de falar sempre que comunicação não é só você falar, é você saber ouvir. Porque falar todo mundo fala, mas ouvir é uma ação que quase ninguém Isso pratica. isso é muito Uhum. gostoso, Uhum. muito bom. E que você deixasse uma mensagem para quem vai te ouvir, né? Para quem é um cadeirante, e às vezes não quer sair de casa, não quer, não tem Se vê a. inviabilizado, Isso. né? Por algum acesso ali, né? Porque assim, a gente pega em determinados locais que para a Uhum. pessoa sair com a cadeira de roda, Uhum. assim, é coisa que realmente não tem condições. Ou seja, aí vem o transtorno maior, que é pegar a pessoa, né, no colo e levar, porque a rua não dá Uhum. acesso. A rua, que é o mínimo, né, que deveria estar, ou não é asfaltada, ou é toda esburacada, não tem calçada. Então, assim, Uhum. para essa pessoa, ouvir essa mensagem e fortalecer, porque eu penso que a gente precisa de nos fortalecer. Quando eu falo nos Uhum. fortalecer, é fortalecer nós que pensamos coletivamente, porque Uhum. pensar individual é muito fácil, né? O que é Sim. bom para mim, mas pensar o que é bom para todos, né? Eu acho que eu penso que é mais difícil, né? Uhum. E a gente tem que pensar, né, no coletivo, né? E vou deixar só uma mensagem mesmo, porque eu acho que a sua fala, ela tem muito peso. Uhum. Eu, assim, não só principalmente porque você realmente é uma pessoa ativa na internet. Então eu penso que
é muito importante você deixar esse recado, porque as pessoas vão te ouvir e vão se fortalecer. Sim, olha, para todas as pessoas que têm uma dificuldade, não só de mobilidade, mas de socialização, dentro de um mundo extremamente preconceituoso, eu digo para não perder a esperança. Jamais. Você precisa ser resiliente, porque quando você não consegue mudar a si mesmo, você tem que mudar o mundo. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é saber: se eu não consigo mudar a mim mesmo, se essa é a minha realidade, as pessoas vão ter que me aceitar assim. E não é nem aceitar, as pessoas vão ter que me ver assim, porque ninguém tem que te aceitar. A primeira Uhum. pessoa que tem que te aceitar é você mesmo. Então, seja resiliente. Você não é um peso, você tem suas dificuldades, mas todo mundo tem. Por isso que a gente estava comentando antes aqui de começar, da questão de banheiro para pessoas com necessidades especiais. Não, todo mundo tem necessidades especiais. Você tem suas necessidades especiais, você também. A pessoa que está passando na rua agora tem. Então eu não tenho uma necessidade especial. Eu não sou único por conta da minha deficiência ou por conta da minha distinção do resto da sociedade. Todos nós somos únicos porque nós somos seres individuais, nós somos seres humanos. Nós temos a sua unicidade. Então, não se veja como uma pessoa diferente por conta da sua diferença física, por conta da sua diferença de sexualidade. Se veja como uma pessoa diferente porque você é diferente tal qual todo mundo. Uma outra coisa, tenta sempre se formar com pessoas que vão te agregar um pensamento positivo, que vão te dar força, que vão te mostrar que você é capaz. Eu vou te mostrar que você, do seu jeito, consegue mudar o mundo. Não vai pra fora e ouve o pensamento de uma pessoa que fala: poxa, você é diferente. Poxa, você não consegue isso. Ah, mas você não vai fazer nada da sua vida. Não, você tem que estar do lado de quem te impulsiona. Porque dessa forma você vai mudar o mundo junto daquela pessoa. E outra maneira que eu gosto sempre de falar é de você estar em todos os espaços. Eu, como pessoa com deficiência, eu vejo que nós não temos PCD quase nenhum nos locais, seja nas escolas, até Sim. porque um dado muito triste que a gente tem é que 60% de todas as pessoas com deficiência que entram no ensino fundamental e médio têm evasão. E só 5% das pessoas com deficiência têm ensino superior. Menos de 1% tem mestrado e doutorado. Então, na própria educação, que é o meio de formar as outras pessoas, a gente não tem inclusão e representatividade. Por isso, quando você puder, quando você sentir que estiver pronto, entra na política, entra na educação, entra na saúde, porque o nosso lugar é onde a gente quiser. E a partir desse movimento, você vai conseguir mostrar para as outras pessoas que você não é um peso, que você é tão bom ou melhor que elas. A gente estava falando sobre a questão dos parlamentares, que são pessoas com deficiência. Na questão dos presidentes é pior ainda. O Brasil já teve mais de 30 mandatos presidenciais e só uma pessoa com deficiência foi presidente do Brasil, que foi o sétimo presidente do Brasil, foi o Nilo Procópio Peçanha. Ele foi a única pessoa com deficiência, foi, perdão, o único negro que foi presidente do Brasil. A única mulher foi a Dilma, e pessoa com deficiência a gente não teve nenhuma. Então a gente precisa fazer as minorias, não minorias, as maiorias minorizadas ocuparem todos os espaços. E isso vai desde o espaço da sociedade civil até o espaço da política, porque é na política que se constroem as legislações para que Uhum. as pessoas entendam aquilo. É isso aí, Vinícius. Eu agradeço a sua participação em nome do canal Democrático. E aqui, cara, esse local aqui, a hora que você quiser, entendeu? A gente tá à disposição. Assim, pra mim, te ouvir é sempre um prazer, viu? É um conteúdo muito bom que você traz com dinamismo. E o canal é isso mesmo, pra dar voz, realmente, ele é bem democrático. E se eu precisar, estamos à disposição. É, Vinícius, assim, um bate-papo muito bacana. Foi, assim, incrível te ouvir. Muito obrigado. Incrível conhecer um pouquinho, assim, da sua história, dos seus desafios, do seu empenho aí nos movimentos sociais. Muito bacana, te agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Como eu disse, é um canal que eu gosto muito, admiro muito o trabalho de vocês. É uma oportunidade de poder mostrar a voz das pessoas com deficiência. Não estou falando em nome delas, se cada um tem a sua voz e tem a Uhum. capacidade de gritar muito forte, mas está aqui podendo mostrar um pouco da nossa realidade e debater um pouco, né, uma forma de um bate-papo descontraído para conscientizar as pessoas. Eu gostaria agora de terminar com a frase que é de Martin Luther King, que Opa, é muito boa. Ele falava que a injustiça em algum lugar do mundo
ameaça a justiça de todos os outros lugares do mundo. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, vê algum caso de justiça, não se cale perante a injustiça, fala. Porque se você não se cala, porque se você se cala perante a injustiça, você está do lado do opressor, você não está do lado de quem está sofrendo. Porque a ausência e o silêncio falam muito. Sim. Pessoal, fica com Deus e até o próximo. Até o próximo, pessoal. Até a próxima, muito obrigado, gente. Tamo junto.